Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de estreia aqui no podcast Unifip, episódio número 1 do Entre Linhas e Planos, o podcast do curso de Arquitetura e Urbanismo. E aí eu fui convidado para ter a honra de mediar esse primeiro episódio e eu recebo aqui exatamente a coordenadora do curso, Eliane Medeiros. Tudo bem, Eliane? Tudo bom, Mirvan? Vamos lá. Primeiro eu quero saber de você a ideia do podcast, o que é que vocês querem abordar aqui? Vamos lá, né? Então, primeiramente, é um prazer, né, estar aqui hoje. Já agradecer a Mirvan por toda a ajuda, né, por todo apoio nessa ideia, nessa iniciativa. E dizer que isso daqui é um grande passo para o curso de arquitetura, né? Estamos a cada dia tentando nos atualizar, nos adaptar. E aí o podcast ele surgiu justamente nessa ideia, né, de trazer um conteúdo novo para os nossos discentes e até para toda a comunidade acadêmica, né? Um conteúdo que você pode assistir, mas você também pode ouvir, né? Então, quando você está ali na academia, quando você está no carro. Então, a ideia é trazer a arquitetura de uma maneira mais facilitada, né? Então, a gente já tinha, né, aqui o podcast de Unifip e aí surgiu a ideia, né, de trazer isso para o curso de arquitetura justamente para a gente conseguir essa comunicação, conseguir essa facilidade e levar a informação. Então, a ideia é essa, é levar a informação, né, do nosso curso, do nosso corpo acadêmico, dos nossos docentes, do nosso ensino para a comunidade externa também. E aí, quem vai participar assim, nos planos de vocês? Então, inicialmente, né, nós pretendemos trazer aqui o corpo docente do curso para falar um pouco, né, sobre suas áreas de especialidade, sobre suas disciplinas, sobre um pouco dos seus conhecimentos. Também pretendemos trazer discentes, né, para falar também sobre a experiência deles no nosso curso, sobre o curso em si, né, o que é que eles mais gostam, como é a convivência, a comunicação. E também pretendemos trazer alguns egressos, né, alguns egressos de sucesso para falar um pouco sobre a sua trajetória, tanto durante o curso de graduação aqui no Unifip, também quanto no mercado profissional. Eu acho que é importante que os nossos alunos eles tenham essa devolutiva, né, de saber como é a vida pós-graduação, né? Como se inserir no mercado de trabalho, como é esse pontapé inicial. Então, nada melhor, né, do que alguns profissionais na área para conversar um pouco sobre isso com a gente. Vamos lá, eu quero saber também como é que surgiu o seu interesse pela arquitetura. Então, o meu interesse pela arquitetura, ele nasceu desde cedo, né? Então, é uma área que eu costumo dizer que eu me apaixonei muito nova. Então, quando eu estava passando naquele processo ali de ensino médio, que você tem que escolher a área, né, que você quer para a sua vida. Decisão importante, exatamente, né? Que todo jovem, né, passa. Eu já sabia que eu queria ser arquiteta. Por que eu pensava nisso? Eu tinha uma paixão muito grande sobre desenhar, né? Apesar que a arquitetura não é só isso, tá, gente? Né? Desmistificando isso, mas a gente tem essa concepção inicial, né? Que tem que saber desenhar, que isso é um mito, mas eu gostava de desenhar. E aí eu adorava a ideia de ver os desenhos dos arquitetos, né? Na época, a gente tinha muito mais o desenho à mão livre, né? Era muito mais comum do que hoje a gente tem muitas mais outras ferramentas disponíveis. Então, eu amava ver aquilo ali. Mas o que foi o pontapé, né, inicial, assim, que chamou a minha atenção, era como a arquitetura e o urbanismo, ele poderia transformar a vida das pessoas. A gente pensa que a arquitetura ela não tem esse poder, a gente pode até pensar, mas quando a gente compreende a importância que um ambiente pode ter sobre o ser humano, aí você entende a importância do profissional. Porque a gente consegue transformar a vida da pessoa, a qualidade de vida das pessoas através dos espaços, né? Ou seja, através de linhas
e planos. Né? Então, a linha, ela é a forma como a gente traduz, como a gente representa tudo aquilo que está na nossa mente, né? Então, aquela ideia que surge na nossa cabeça, a gente vai e transcreve. Mas ali é a representação gráfica para a gente ter a concepção da execução de um projeto, né? E aí, aquele ambiente, ele vai mudar a qualidade de vida das pessoas de que modo? Através do conforto, através do sentimento que a pessoa tem naquele local, através da experiência que ela vive naquele local. Então, muitas sensações estão associadas a elementos arquitetônicos. E é o que a gente planeja para aquele espaço. Então, o planejamento, por exemplo, de um ambiente educacional é diferente do ambiente residencial, assim como é diferente do espaço de academia. Porque cada um tem funções diferentes, né? Mas eles têm algo em comum. A gente precisa trazer qualidade, a gente precisa trazer conforto, a gente precisa trazer funcionalidade para esses espaços. Então, quando eu vi o poder que a arquitetura tinha de realmente trazer para as pessoas todas essas sensações, todos esses benefícios, isso me fez me encantar ainda mais pela profissão. E aí, pegando já um pouco da outra área, né, que é o urbanismo, ele está também relacionado à qualidade de vida das pessoas, só que de uma maneira mais geral, né, enquanto sociedade, porque ela trabalha diretamente com o planejamento das cidades. Então, a cidade ela é composta por pessoas, né? Ela é para pessoas. Então, tudo isso traz para mim um poder muito grande, uma sensação muito grande, na verdade, de entender o quanto o profissional é importante, o quanto o conhecimento ele é valioso, né? Para a gente conseguir realmente melhorar a vida dessas pessoas. Então, acho que isso foi o que me conquistou. Insight, assim, foi essa área que eu quero. E aí, você falou sobre trajetórias. Como foi? Você assumiu a coordenação do curso de arquitetura e urbanismo agora recente, né? Sim. Como é que foi a sua trajetória até chegar aqui? É uma trajetória relativamente recente, né? Mas que ela foi, assim, muito dedicada. Eu sempre tive o sonho de trabalhar nessa instituição. Então, eu sou de uma cidade aqui, próxima a Patos, né? Que é Santa Luzia, uma cidade do interior. E aí, muitos estudantes, eles vêm de Santa Luzia para cá, diariamente. Então, a Unifip, que na época ainda era FIP, né? Sim. Sempre foi uma referência para a gente, né? De Santa Luzia, sempre foi uma referência como instituição. E aí, eu sempre via os alunos e as pessoas trabalhando e todo o desenvolvimento dos profissionais aqui formados. E eu tinha isso na minha cabeça. Um dia eu quero estar trabalhar ali. Um dia eu quero trabalhar ali. E aí, logo assim que eu terminei a minha graduação, eu já sabia de uma coisa. Eu queria partir para a educação. Então, eu não queria estar só na arquitetura, mas eu queria fazer parte também de mudar a vida das pessoas através da educação. E a partir disso, eu pensei em fazer o mestrado. E aí eu disse, não, eu vou, né, passar pelo processo de seleção do mestrado, logo assim que eu terminei, foi no ano seguinte, para que eu possa me capacitar na docência, para que eu possa estar, né, realmente adaptada, para que eu possa estar capacitada a estar naquela instituição, a dar o meu melhor. E aí, assim, eu fiz, né? Eu fui atrás, passei no mestrado. E aí, quando eu finalizei o meu mestrado, eu acompanhava o site da Unifip diariamente. Edital a edital. Todos os editais que estavam abertos. Para realmente ver quando surgisse uma oportunidade. E aí, né, certo dia apareceu a oportunidade e tinha uma seleção para professor substituto. Era apenas 2 meses. E aí eu entrei, né, fiz o processo seletivo e passei para as disciplinas, que foram 2 disciplinas no momento. E aí isso foi em abril de 2022. Então, estou aí fazendo quase 3 anos de instituição, né? Então, eu entrei como professora substituta, né, dessas disciplinas, mas logo em seguida eu fui efetivada, né? Fui contratada como efetiva. E aí fiquei 2 anos, né, no caso até o final do ano passado,
como docente, e aí agora estou aqui como coordenadora do curso, que inclusive é uma honra, é uma missão, a qual eu estou, né, agarrada para realmente dar o meu melhor. Então, sempre, desde o dia que eu entrei aqui no Unifip, eu tinha comigo que isso era um sonho para mim. Estar aqui era um sonho. Então, eu disse, eu vou dar o meu melhor. Olha aí, para você que está aí em casa, para vocês entenderem a importância, né, e a necessidade de dar o seu melhor, né, quando você se propõe a algum objetivo. A Eliane está aqui como nossa prova viva hoje. E aí, falando sobre o curso, né, quais são os diferenciais hoje do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui do Unifip? Vamos lá, vou começar falando um pouco sobre a nossa matriz curricular, né? Então, o curso, ele tem disciplinas, né, que abrangem todas as áreas da profissão, né? Então, a gente tem disciplinas de projeto arquitetônico, projetos de urbanismo, projeto de planejamento urbano e regional, a gente tem projeto de interiores, a gente tem trabalhos voltados para o patrimônio histórico, né, que também é uma área de trabalho do arquiteto e urbanista, né, a conservação do patrimônio histórico arquitetônico. Então, a gente tem disciplinas também que são disciplinas mais, digamos que, comuns entre os cursos, que é fundamentos da matemática, questões de sistemas estruturais, introdução ao projeto, introdução à arquitetura. Então, assim, é uma grade curricular que a gente realmente que foi pensada em trazer o máximo de conhecimento em experiências diferentes para o nosso aluno, porque é um curso realmente que tem muitas áreas de atuação. Então, a gente tenta trazer, né, um pouco de todos esses cenários para que ele realmente saia daqui apto a lecionar, na verdade, a trabalhar com a área que ele escolher. Então, o nosso diferencial realmente é a nossa matriz. Nós temos um diferencial também em infraestrutura, né? A Unifip, no geral, ela tem uma infraestrutura extremamente qualificada e no curso de arquitetura não é diferente, né? Nós temos salas que chamamos de ateliês, que são as salas onde geralmente ocorrem as aulas de projeto. Então, a sala ela é pensada para essa elaboração de projeto. Então, a gente tem as mesas que chamamos de pranchetas, que são especial para desenho. Então, fora as salas que são os ateliês, a gente também tem o ateliê de maquete, né, que é uma sala adaptada para o ensino e elaboração dessas maquetes, que ali eles precisam cortar, desenhar, às vezes pintar. Então, a gente tem uma bancada com pia, tudo adaptado para eles. A gente também tem o laboratório de informática, né? O laboratório de informática ocorrem as aulas de desenho auxiliado por computador, que aí são aulas de softwares, né? Que a gente tem o Revit, tem o AutoCAD, tem o SketchUp, que esses softwares, eles são as ferramentas que nós utilizamos para executar os nossos projetos. Então, a gente tenta trazer, né, sempre o mais atualizador do mercado, porque como a arquitetura, ela evolui diariamente, ano após ano, e aí as ferramentas também vão, né, sendo atualizadas. E aí o nosso curso, ele anda alinhado a isso, né? Alguns anos atrás, a gente, por exemplo, na minha graduação, nós utilizávamos muito ainda desenho à mão livre, mas já AutoCAD. Hoje em dia já é mais o Revit, já é mais o BIM. Então, a gente tenta trazer essas tecnologias de ponta para os nossos discentes e, né, para realmente eles saírem daqui já alinhados com o mercado do trabalho. Então, a gente, fora esses ateliês, laboratório de informática, a gente tem o laboratório de conforto, né, que é para auxiliar ali as disciplinas de conforto térmico, acústico e lumínico, né? Então, a gente tem todos os equipamentos necessários, tem também alguns equipamentos para eles usarem em aula de acessibilidade, cadeira de roda. Então, assim, é realmente uma infraestrutura pensada em trazer a melhor experiência e o melhor ensino para os nossos discentes, né? Sem falar no corpo docente extremamente qualificado, né, que é composto aí por doutores, mestres e especialistas, né, para trazer realmente um conhecimento amplo, né, para os nossos alunos, E tem ainda o Elabore,
né? Que é um laboratório escola do curso. Isso. Que inclusive foi quem projetou o nosso estúdio de podcast, né? Que vocês veem aqui, todo bonitinho, foi o Elabore. Projetado pelo Elabore. O Elabore, né, apesar de ele não ter a sede aqui na Unifip, mas ele é o escritório modelo, né, do curso. Então, ele é escritório modelo de arquitetura, que aí também é uma opção para os alunos, por exemplo, vivenciarem já um pouco da experiência profissional. Porque o Elabore, ele é responsável, né, pela elaboração de projetos, e vários alunos nossos têm a oportunidade, né, de fazer estágio nesse escritório modelo. Então, além da experiência acadêmica, né, mais teórica e prática dentro da sala de aula, eles também podem ter a experiência prática profissional no escritório. Então, aí, realmente, a gente tem, digamos que, um cenário ideal para que os nossos alunos tenham o máximo de conhecimento e de experiência possível no nosso ambiente acadêmico. Você falou agora há pouco sobre as adaptações do próprio curso, as novas tecnologias, e considerando que a arquitetura, como você também comentou agora há pouco, surgem novos materiais, né, novos conceitos também, estéticos. Como é que o curso se adapta? Porque isso vai acontecendo com o curso, né? Vamos dizer que é aquela história de trocar a roda com o pneu andando, né? A formação está acontecendo e vocês precisam ir se adaptando a essas novidades. Geralmente, o que é que acontece? Nós incentivamos muito os nossos alunos a participarem de eventos, né? Porque são através dos eventos que essas grandes evoluções de mercado, digamos, elas são apresentadas, né? Então, como é que acontece? Vou falar um pouco da parte de interiores, né? Então, todos os anos acontecem grandes feiras, né? Como a Expo Revestir, como várias Casa Cor, que acontecem em alguns estados, né, do Brasil. A gente tem a Construcom. Então, essas feiras, né, elas são ou exposição, elas são responsáveis por justamente trazer as inovações do mercado, né, e trazer as opções, o que é que está mais em alta, quais os materiais, quais os revestimentos, quais são as marcas, quais são as tendências, quais são os designs, os estilos que estão sendo mais atualizados, né? Então, isso acontece todo ano. E aí, a gente tenta, de certo modo, levar os nossos alunos para viver um pouco essa experiência. Por exemplo, a Casa Cor, né, ano passado, a gente conseguiu levar a turma das disciplinas de interiores para visitar a Casa Cor Recife. E aí eles puderam, né, ter toda aquela experiência ali de ver projetos, né, porque a Casa Cor é composta por vários projetos de vários arquitetos, são ambientes, né, projetados por vários profissionais diferentes, e ali vai envolvendo tendências do mercado. E aí a gente levou os nossos alunos até Recife para poderem viver essas experiências e verem realmente o que é que está sendo mais utilizado em relação ao design. E também foram levados, né, a Construcom. A Construcom é a feira, né, de construção que acontece na cidade de João Pessoa. E aí eles também foram, né, puderam participar desse evento, mais uma vez, para tentar, né, assimilar o máximo de conhecimento possível sobre essas questões, né, de atualizações, de materiais, de mercado. Então, a gente tanto incentiva, né, a quem puder realmente participar, quanto também fazemos o possível para levá-los até lá, né, levá-los a ter esse conhecimento, né? Então, tanto os profissionais quanto os estudantes, né, já saem ano após ano, já tem que estar ali buscando essas informações, porque a arquitetura ela é assim, todo ano, né, ela se modifica, ela se renova, e nós precisamos acompanhar essa mudança, essa atualização. É interessante que a gente, quem tiver um olhar mais assim, não sei, sensível ou prestar mais atenção até nas cidades, consegue ver essa mudança da arquitetura até pelos padrões das residências. Enfim, a gente tem um padrão, essa casa é bem 1970, essa casa aqui já é mais, né, tem um padrão, se olhar, início dos anos 2000, que são formatos, materiais, enfim. A gente consegue também perceber isso na cidade, né? De fato, porque assim, é uma tendência.
né? Então, geralmente, o que é tendência, ela se multiplica com muita facilidade. E aí, por exemplo, é como a questão também da moda, né? Então, aquilo está em alta, aquilo está em tendência, aquilo está em moda. Então, a você, quando o cliente, quando ele vai percebendo esses elementos, acaba que para ele aquilo ali é a moda, aquilo é a tendência, então ele fica fortemente encantado. E aí nas partes de projeto é comum também que esses elementos vão aparecendo. E aí também eles são mutáveis, né? Então, por exemplo, esse ano a gente tem uma tendência, exemplo, em design de interiores de muitos móveis orgânicos. Né? Então, é uma forte tendência que vem sendo utilizada para o mobiliário, né? Não só para o mobiliário, mas para o design de interiores como um todo. E aí, talvez, ano que vem, ou daqui a 2 anos, já seja outra coisa. Né? Então, é comum que a gente perceba isso, porque ela vai nos cercando de diversos modos. E seja através das redes sociais, né? Seja através do que a gente assiste, seja através dos ambientes que a gente frequenta. Né? Isso também está presente na arquitetura. Então, isso é muito comum que vá sendo realmente renovado e modificado no decorrer dos anos. Eu acho que a arquitetura tem um pé muito forte assim, na arte, né? Questões históricas, enfim. Você acha que os arquitetos hoje, pela automação, digamos, das produções, ou talvez pela quantidade de produção, você falou sobre... já não ter tanto desenho à mão Sim. livre. Precisa, de certa forma, se policiar para não entrar em um padrão assim, repetitivo e tentar manter ainda esse frescor da arte mais próximo do trabalho de vocês. Então, Mirvan, essa é uma tecla que eu bato muito nas minhas aulas, né? Então, eu também sou professora das disciplinas de interiores, né? Interiores 1 e Interiores 2. E aí, quando a gente está falando sobre essa parte de design, é algo que eu falo muito para os meus alunos. Vocês vão ter a mesma formação profissional. Né, teoricamente, o mesmo conhecimento científico, né, que todos aqui estão fazendo o mesmo curso, né, então pagando as mesmas disciplinas, mas o que é que difere cada um de vocês? E aí, o que é que eu respondo para eles? É a sua identidade. Todo arquiteto, todo profissional, ele precisa ter a sua identidade. É a sua forma como você expressa as suas ideias, né? Como você expressa o seu sentimento. Como eu já falei, a arquitetura, ela é um pouco disso, né? De expressar os nossos sentimentos e entender as necessidades das pessoas e trazer aquilo para o nosso trabalho. Mas o que nos diferencia é, de fato, o nosso perfil. A nossa identidade. Realmente, se o profissional ele não consegue identificar esse perfil, vai cair nessa repetição que você mesmo falou, entende? Então, é extremamente importante que as pessoas entendam, né, que os profissionais, que os alunos entendam que a gente precisa se conhecer, né, conhecer a minha identidade, conhecer o que é que eu faço de melhor, né, para que eu possa me dedicar àquilo. E aí, sobre a questão do desenho, eu também bato muito nessa tecla, porque realmente o processo do computador ele facilita, ele agiliza a nossa vida, né? Mas isso não quer dizer que você não precisa saber desenhar, que você não precisa saber representação gráfica. Por quê? Primeiramente, o desenho, geralmente no processo de construção de um projeto, o desenho ele começa ali através dos nossos rabiscos, dos nossos croquis. Então, é quando a gente tem aquela ideia e aí você começa a rabiscar. E você vai, a parte do artístico, né? E aí você vai desenhando, você vai rabiscando e você vai colocando no papel aquilo que a sua mente, né, está ali trazendo, aquelas suas ideias. E se você, às vezes, vai para o computador de maneira imediata, você não consegue representar aquilo de uma maneira tão fiel. E aí, como é que nós nos referimos a isso para os nossos alunos? Se você está tendo a sua ideia, passe para o papel. Depois que a sua ideia estiver fundamentada ali, rabiscada, você já entende mais ou menos o que é que ela é, aí sim você consegue partir para um auxílio das outras ferramentas computacionais. Mas o desenho ele é essencial. Além disso, se imagine, por exemplo, num canteiro de obras. Né? Então, às vezes, o arquiteto ele precisa estar ali para acompanhar realmente se o seu projeto está sendo executado e tal. E aí você precisa resolver alguma coisa, né? Surgiu um imprevisto e o seu projeto vai precisar ser modificado rapidamente ali, ter uma solução.
E aí você não tem um computador, né? Você não tem um computador lá. Mas um lápis e um papel ali é mais fácil. É mais fácil, não é? Então, às vezes, você só rabiscar ali rapidamente, você já consegue mostrar para aquelas pessoas, né, a sua ideia ou como ser resolvido. Então, não necessariamente você precisa ser um desenhista profissional, mas você precisa entender de técnicas de desenho. É necessário, né, para que realmente a gente consiga no básico. Isso é possível aprender também no curso. Sim, nós temos disciplinas, né, de ateliê de desenho, que são já nos períodos iniciais do curso, que é justamente para dar esse auxílio. Então, antes do aluno aprender a fazer os seus projetos no computador, ele aprende a desenhar. Porque a gente tem que entender realmente que isso é um processo, entende? Então, faz parte do processo do projeto arquitetônico, né? Do projeto do arquiteto e do urbanista, né? Independente da área que você vai estar trabalhando. Então, você precisa entender a importância daquele passo. Eu vejo que as pessoas hoje, elas conseguem entender mais a necessidade de ter um arquiteto ali à frente do seu projeto. Não só eu vou levantar minha casa e são 4 paredes, uma porta aqui e uma janela, né? Elas conseguem entender essa importância. E eu, percebendo assim como observador, o fato de ter um arquiteto ali responsável pela obra também dá um status àquela obra, aquela casa, enfim, o projeto que você vai desenvolver. Dentro disso, quais são as áreas que estão mais em alta na área? Evidência, né? Isso, mais em evidência. Então, eu acho assim que como a gente costuma dizer, né, o mercado, a arquitetura, ela anda muito associada à construção civil. E aí a gente está vivendo realmente um momento de alta da construção civil. Então, quando a gente tem esse momento, né, de elevação do setor imobiliário, da construção civil, querendo ou não, né, favorece um pouco a nossa profissão. E aí o arquiteto e urbanista, ele consegue ser um pouco mais, digamos, explorado nesse cenário, porque as pessoas realmente procuram mais o profissional, né? Então, até alguns anos atrás, isso assim, isso parte muito também da importância que a profissão ela vem tomando. Então, a profissão ela vem ganhando destaque, né? Então, assim, a gente ainda vive numa luta, né, para o conhecimento e a importância do arquiteto e do urbanista, porque há alguns anos atrás, muitas pessoas não sabiam qual era o papel do arquiteto e do urbanista, né? Não sabia qual era a função. Mas vou fazer um projeto para minha casa, para o meu espaço, por que eu preciso desse profissional? Porque é essencial. Porque você planeja algo antes, por quê? Para sair conforme o planejado, né? Então, eu costumo dizer que quando você não tem um projeto e você sai executando de maneira aleatória, seja qual for o segmento que você está construindo, a chance daquilo ali sair do seu controle e sair algo errado é muito alta. Não estou dizendo que porque você tem um projeto, né, vai ser tudo mil maravilhas, né? Perfeito. Porque o processo de construção, né, ele realmente pode aparecer imprevisto, mas é muito mais indicado que algo dê errado sem você ter nenhum tipo de planejamento do que quando você tem tudo ali documentado, todo um guia, porque o projeto ele é um guia de execução. Ele serve como um guia, né? Então, tá todas as representações gráficas e cada uma vai para o profissional direcionada a ser executado. Então, é aquela questão, sabe o barato que sai caro, né? Às vezes muitas pessoas, não vou gastar com isso aqui, não vou gastar com arquiteto, não. Vai sobrar esse dinheirinho, né, para colocar na minha obra, mas aquele barato que sai caro. Porque provavelmente, quando você estiver no meio da sua construção, alguma coisa vai acontecer. E sempre acontece. Sempre acontece. Quem já teve alguma obra em casa sabe que acontece. Aí vai recorrer a quem? Aí vai atrás de arquiteto. Aí vai atrás de um arquiteto. Então, isso é muito comum acontecer. Mas, né, graças a Deus, nós estamos vivendo um cenário bem positivo para a nossa área de atuação. E aí, a gente entende que a arquitetura ela não é só... A gente falou aqui sobre questões estéticas e tal, mas não é só a estética, é funcionalidade, é bem-estar, né? Sim. Tanto quando vocês planejam
um ambiente domiciliar quanto o espaço urbano. Sim. Então, o projeto, né, ele é fundamentado em dois principais pontos, que é funcionalidade, né, e realmente o ambiente estético, a parte estética. Mas não é só isso, porque o ambiente, antes de ser bonito, vamos dizer assim, antes de ser visualmente agradável, ele precisa ser funcional. Ele precisa atender à necessidade das pessoas que vão usufruir daquele espaço, né? Então, antes de todo e qualquer projeto, nós realizamos a primeira reunião com o cliente, que é o briefing, né? E aí, nesse briefing, o que é que acontece? Nós precisamos entender o uso daquele espaço, entender as necessidades daquelas pessoas, porque ele precisa ser funcional. Então, ele precisa atender a demanda daquele local. E aí, a estética, realmente, ela entra como um elemento, né? Então, realmente, nós temos que pensar também nessa parte, né, do ambiente estar visualmente harmônico, né? Não é a palavra não seria bonito, mas seria harmônico, né, visualmente agradável, para quem entrar ali, realmente para quem usufruir daquele espaço, se sinta acolhido, se sinta sensibilizado pelo espaço, né? Então, quando a gente está projetando numa casa, quando você chega em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, você quer conforto, né? Você quer bem-estar, né? Mas quando você chega na academia, você quer energia, não é verdade? Então, a arquitetura, ela, nesse cenário, né? Ela está voltada para as sensações que o ambiente vai lhe proporcionar. E, às vezes, as pessoas não percebem, mas os elementos foram propositalmente planejados para estar ali, porque eles vão emitir certas reações no usuário. Então, é aí que a gente entra e é aí que cada projeto ele se torna personalizado, porque é diferente você planejar uma clínica, é diferente você planejar uma escola, é diferente você planejar uma residência, um espaço comercial. Então, cada um tem uma função muito diferente. E aí a gente vem através dos elementos da arquitetura, né, para trazer realmente a função, atingir ali a necessidade do espaço. E assim também é na parte do urbanismo e do planejamento de cidades. A gente também quer um espaço, se eu quero, por exemplo, trazer um espaço de lazer para a sociedade, para o bairro, eu preciso que aquele espaço seja, mais uma vez, confortável ao usuário. Eu preciso que ele seja convidativo, eu preciso que ele seja seguro, né? Nós queremos que ele seja iluminado. Então, são ferramentas, né, que através do nosso trabalho, que através da arquitetura do urbanismo, nós conseguimos trazer sensações, qualidade de vida, bem-estar para as pessoas. Às vezes você vai num restaurante, não sabe, assim, que potencializa aquela sensação de fome. Tem cores, tem situações, tem, sim, né, que induzem a isso. Tem sim, são diversos elementos, né, da arquitetura, da neuroarquitetura, do design de interiores que influenciam e propositalmente são realmente colocados de acordo com cada função. Vamos lá. Se eu quero estudar arquitetura, quais são as principais características, assim, não necessariamente do arquiteto, mas de uma pessoa que tem aptidão a essa área? Então, vamos lá. Então, o aluno, ele precisa ter disposição. Eu digo que o curso de arquitetura, ele não é um curso difícil. Ele é um curso trabalhoso. Porque, realmente, cada momento que a gente está ali nas salas de aula, né, ensinando o papel do arquiteto urbanista na elaboração de projetos, nós demandamos de um momento de produção muito amplo, né? Então, o momento que a gente faz a produção de um projeto, ele é consideravelmente demorado, né? Então, a gente tem diversas representações para ser elaboradas, representações gráficas, as plantas para serem elaboradas. Então, não é um curso difícil, mas é um curso que vai demandar muito do seu tempo, né? Mas que, se você, né, seguir as orientações dos professores, né, e semanalmente estiver ali, vai dar tudo certo, né? Então, você realmente precisa gostar de tecnologia, né? Como eu já falei, a arquitetura ela caminha de mão dadas com a evolução tecnológica. Você precisa gostar um pouco ali da arte, né? Da questão da estética, do design, das cidades, né? Você precisa se preocupar com as causas sociais, com a sociedade, com o bem-estar de pessoas. Então, você precisa entender que a sua profissão está associada a isso, né? Nós não projetamos os ambientes por projetar.
Não, nós pensamos nas pessoas que vão utilizar aquele espaço. É o nosso principal ponto, né? Então, como eu falei, foi o que me motivou enquanto profissional, foi entender que ali nós trabalhamos muitas vezes com o sonho de pessoas. Porque quantas vezes alguém vai chegar para o arquiteto e para o urbanista e, eu preciso do seu trabalho, porque eu tenho um sonho de ter esse projeto aqui, seja da sua casa, seja do seu empreendimento, eu tenho um sonho de fazer isso para a minha vida. E aí você está lidando com o sonho daquela pessoa. Já imaginou que responsabilidade? Então você tem que amar a arquitetura e o urbanismo. Você tem que ter paixão pelo que você faz. Eu acho que, seja qual for a área, né, que você for trabalhar, você tem que fazer por amor. Porque quando a gente faz por amor, a gente faz com muito mais satisfação, a gente faz muito mais bem feito. Né? Então, assim, e pensar nisso, que vocês, né, futuros profissionais, arquitetos e urbanistas, estão trabalhando para as pessoas, né, lidando com o sonho das pessoas. Então, eu acho isso fantástico. A gente está se encaminhando para o finalzinho já desse primeiro episódio, mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem tem interesse na área e quem quiser conhecer mais o curso, como é que pode ter acesso a você, ao curso, à estrutura, os laboratórios, enfim. Então, pessoal, nós estamos aqui, né, no Unifip, o nosso curso é noturno, mas quem tiver interesse em conhecer as nossas instalações, em conhecer um pouco mais do nosso corpo docente, pode vir, né, até a instituição, que eu ficarei muito honrada em mostrar para vocês todas as nossas estruturas, em conversar com vocês e mostrar um pouco do que o curso tem para oferecer, né? Então, fiquem à vontade em perguntar, em tentar contato, né? Nós temos aí o Instagram do curso, que é Arquitetura e Urbanismo Unifip, onde semanalmente está acontecendo postagens, né? Seja sobre eventos, seja sobre as nossas aulas, seja sobre conhecimento da área. Então, nós estamos fazendo postagens semanalmente para trazer para a comunidade, de uma maneira geral, o conhecimento necessário. Então, fica aí, né, a chamada para vocês que têm interesse, que têm aquele sonho em ser um arquiteto e urbanista. O Unifip e o curso de Arquitetura e Urbanismo está aqui para receber vocês, né, com toda a nossa infraestrutura, com todo o nosso corpo docente, para realmente abraçar vocês e realizar esse sonho junto com vocês. É isso. Eu sempre fico muito feliz quando eu tenho que estar em um evento, em algum lugar com o curso de arquitetura, porque é um curso que eu faria. Né? É um curso que eu acho, é uma área que eu acho muito bonita. Dá tempo. Tem muita gente que diz que você poderia fazer isso aí. Sim. Eu acho que você tem uma aptidão para... Mas enfim, vamos lá. Se for, vai ser. Então eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam aqui hoje. Agradecer também a Eliane, né, por me proporcionar esse momento de estar aqui nesse primeiro episódio do Entre Linhas e Planos. E aí, vem muito mais, é só ficar ligado aqui no nosso canal no YouTube, também no Spotify. Um abraço para vocês. Um abraço, Eliana. Obrigada, até a próxima. Minha irmã.